Olá, boa tarde. Terça-feira, 3 de abril. O NT Sul está no ar, ao vivo, em mais de 200 cidades brasileiras. Em Cachoeira do Sul, pelo canal digital 11.1 e na Grande Porto Alegre, você sintoniza a TV Novo Tempo no canal 44.1. Cachoeira do Sul já se organiza para a campanha de vacinação 2018 contra o vírus influenza. Acontece de 23 de abril a 1º de junho a 20ª edição da campanha nacional de vacinação contra a influenza. O Dia da Mobilização Nacional, Dia D, como é conhecido, acontece no dia 12 de maio. Nós conversamos com a coordenadora do Serviço de Vigilância Epidemiológica de Cachoeira do Sul, Andréa Santos, que nos traz informações de como deve acontecer a campanha aqui na cidade. Furto em cemitério de Cachoeira do Sul revolta moradores. Depois que os vândalos atacaram mais de 60 túmulos do cemitério evangélico de Três Vendas, familiares vêm ver o que está faltando de material de bronze nestes túmulos. Loteamento do Parque Primavera completou oficialmente 1 ano e ainda não tem luz. Moradores do loteamento Parque Primavera no Alto do Amorim querem luz da RGE. Enquanto isso não acontece, convivem perigosamente com o improviso. Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília e você participa conosco e assiste de qualquer lugar do mundo pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o Jornal de Hoje com seus amigos. O governo do Rio Grande do Sul entregou ontem 114 novos veículos e ainda 164 escopetas calibre 12 para a Brigada Militar. A entrega oficial foi realizada em frente ao Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Segurança Pública, César Schirmer. São 86 carros e 28 caminhonetes que representam o segundo lote de veículos adquiridos para reforçar o policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul. A aquisição de viaturas para a Brigada Militar representa um investimento de 25 milhões de reais. 14 milhões e 400 mil reais do governo do estado e 10 milhões e 600 mil do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal. Armas também foram compradas com recursos do Tesouro do Estado. 164 escopetas ao preço de R$ 2.200 cada uma, num investimento total de R$ 366 mil. Vai qualificar sobremaneira a repressão qualificada e a prevenção da corporação na região metropolitana e, sobretudo, no interior, que a maioria dessa frota que está recebendo hoje vai para o interior do estado. Também estamos recebendo 164 calibre 12, que é a arma do cotidiano do policial, qualificará também a atitude do policial, em especial no interior do estado, onde está havendo ocorrência de vulto. Portanto, nós estamos muito otimistas em 2018, com o intuito de nós reduzirmos os índices de criminalidade. Sexta-feira agora estamos formando 505 novos policiais. Então estamos recebendo potencial humano, estamos recebendo armamento e viatura. Portanto, 2018 tenho certeza que nós baixaremos os índices de criminalidade no nosso estado. Este foi o segundo lote de viaturas entregues aos municípios. Em dezembro de 2017, 118 viaturas foram entregues às cidades com mais de 35 mil habitantes, nas regiões com maiores índices de criminalidade. Nesse novo pacote serão 86 veículos Toyota Corolla destinados ao policiamento ostensivo, 16 caminhonetes Toyota Hilux destinadas ao policiamento ostensivo, 10 caminhonetes Mitsubishi L200 destinadas ao patrulhamento ambiental, 2 caminhonetes Mitsubishi L200 num investimento de mais de 12 milhões de reais. Representa muito porque é demonstração concreta, efetiva, de que o governo colocou a segurança como prioridade. Não só a prioridade na palavra, mas a prioridade na ação efetiva. São estas armas, são esses veículos, são os efetivos que nós já chamamos, o maior concurso para segurança que está sendo realizado, todo o processo de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico do Rio Grande do Sul que está em andamento e os resultados estão aí efetivos com a redução significativa da criminalidade e da violência no Rio Grande do Sul. Os novos veículos já estão disponíveis para as corporações. Veja agora a lista das regiões contempladas com as viaturas. 18 unidades para Porto Alegre, 5 para a região metropolitana, 3 para o Alto Jacuí, 11 para a região central, 5 para a região centro-sul, 2 para a fronteira noroeste,
24 para a fronteira oeste, 2 para o litoral norte, 5 para a região das Missões, 15 para a região Planalto, 3 para a Serra, região sul 6, Vale do Caí 2 unidades, Vale do Rio Pardo 9 unidades, Vale do Rio dos Sinos 1 unidade e 3 unidades para Vale do Taquari. Cachoeira do Sul recebeu 2 novos veículos. São 2 Toyota modelo Corolla que já estão na cidade disponíveis para a Brigada Militar. Segundo o comandante do 35º Batalhão da Brigada Militar, Major Jaime Soligo, as novas viaturas devem entrar em operação ainda durante esta semana. Moradores do interior de Cachoeira do Sul estão utilizando as redes sociais para denunciar a situação das estradas. Elas estão intransitáveis. A chuva fraca que atingiu algumas localidades do interior de Cachoeira do Sul no fim de semana foi suficiente para deixar muitos motoristas na estrada. Tudo isso porque as vias de terra ficaram intransitáveis, como relatou este senhor na rede social. Segundo Paulo César Ribeiro, que trabalha com guincho, precisou socorrer um veículo na Estrada do Bosque no domingo à noite, mas isso não foi possível porque o caminhão ficou atolado. Na mesma rede social, Denis Camargo escreveu: "Estamos abandonados, localidade de Sanga, Funda, Bosque, só a pé ou com um veículo grande 4x4. Denis fala do mesmo trecho que Paulo César. A publicação gerou em 5 horas 23 compartilhamentos e, segundo o morador, um vizinho passou o domingo puxando os veículos que atolavam. Por mensagens, Denis contou que neste outro trecho da mesma estrada, o problema era o mesmo toda vez que chovia, mas uma carga de cascalho colocada pela prefeitura resolveu o problema. O secretário municipal, Kleber Cardoso, enviou estas 9 planilhas. O material divulga o total gasto nas estradas do interior de Cachoeira do Sul pela Secretaria de Interior desde novembro de 2017. Por telefone, o secretário Kleber garantiu que o serviço será refeito na localidade de Sanga, Funda, Bosque e outras no interior que ficaram precárias com a chuva e também com o tráfego de veículos pesados que trabalham na colheita dos grãos em Cachoeira do Sul. 12h10 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver: furto em cemitério de Cachoeira do Sul revolta moradores. Depois que os vândalos atacaram mais de 60 túmulos do cemitério evangélico de Três Vendas, familiares vêm ver o que está faltando de material de bronze nestes túmulos. Já estamos de volta, 12h12 agora. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Everaldo Machado, do Bom Retiro aqui de Cachoeira do Sul. Um abraço grande para você, obrigada pelo carinho da companhia. E a todos vocês que estão nos enviando mensagem, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Face. Daqui a pouquinho eu interajo mais com você. Com o inverno chegando, a prevenção contra doenças imunocontagiosas se faz necessária. O Departamento de Vigilância Epidemiológica de Cachoeira do Sul já se organiza para a campanha nacional de vacinação que inicia em 23 de abril. Darcy, embora estejamos no outono, mas já aguardamos o frio. E junto com o frio, que promete ser intenso esse ano, segundo os institutos de pesquisas meteorológicas aqui no Rio Grande do Sul, vem junto as doenças chamadas doenças respiratórias. De 23 de abril a 1º de junho, acontece a 24ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. Cachoeira do Sul também participa e nós vamos conversar com Andréa Santos, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Cachoeira do Sul. Andréa, de 23 de abril a 1º de junho, mas o dia D, o dia principal, no dia 12 de maio. Sim, no dia 12 de maio é o dia da mobilização nacional, né, onde nós teremos, além dos postos, das salas de vacina rotineiras, também teremos alguns outros pontos móveis, né, para atingir o maior número da nossa meta na população cachoeirense. Nós gostaríamos de alertar, então, que todas as pessoas que fazem parte dessa população de risco, que elas não deixem para a última hora, não negligenciem essa vacina, ela é muito importante, principalmente sendo que essas pessoas são consideradas de risco e pode ter a forma grave da influenza.
Mudou alguma coisa com relação aos grupos que terão prioridade para vacinação em 2018? Não, nós só estamos alertando que em 2017 teve a inclusão dos professores, né? E a nossa meta aumentou para 90%, então, da nossa população estimada. Então, todos os nossos grupos, crianças acima de 6 meses até 4 anos, 11 meses, 29 dias, puérperas, gestantes, os idosos acima de 60 anos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, né, que pode ter alguma complicação, a população privada de liberdade, os indígenas, que nós temos um grupo no nosso município, todas essas pessoas que são consideradas de risco para a influenza, elas devem ser vacinadas numa meta de 90%, então o maior número de pessoas possível, além de garantir a imunidade individual, também ajuda a diminuir a circulação do vírus no nosso município. Então, as pessoas que não fazem parte do grupo da rede pública, né, essa vacina ela também é oferecida na rede privada, mas quem não faz parte da rede pública, ela vai também estar protegida com o maior número de pessoas se vacinando na campanha dentro dos grupos prioritários. Em 2017, Cachoeira do Sul acabou não atingindo essa meta. Algum programa especial coordenado por vocês para que essa meta seja efetivamente atingida em 2018? Bom, a nossa estratégia ela não muda muito. O que a gente vai tentar neste ano é lembrar as pessoas que o H3N2 é um vírus bem potente. Ele está dentro da composição da vacina e ele já está sendo um causador de óbitos no Brasil, né? Nós já temos casos confirmados por esse H3N2, que é uma influenza A, que é gripe com complicações em algumas pessoas suscetíveis, quer dizer, algumas pessoas não vacinadas. Então, a gente conta com a conscientização, com a mobilização das pessoas que não fazem parte do risco, mas têm os seus familiares, ou nas instituições que têm os trabalhadores de saúde, que têm os professores, que eles sejam estimulados para buscar a sua vacinação. Existe alguma estratégia especial esse ano para atingir, para fazer essa cobertura na zona do interior do município? Sempre no dia D nós temos um cronograma, né, de horários e localidades onde a população se encontra para receber a vacina. Mas nós também temos as equipes da zona rural que posteriormente nós vamos divulgar direitinho. Elas também levam até a população as doses das vacinas para atingir o grupo específico. Já se tem um número de doses disponíveis para a Cachoeira do Sul? Não, nós temos o número do ano passado que talvez tenha alguma diferença. Nós vamos ter assim, esses dados mais precisos no dia 9, né, quando a gente recebe essas informações da coordenação regional, que neste momento os responsáveis estão em Porto Alegre, né, buscando as informações para nos repassar, mas o ano passado nós recebemos aproximadamente 33 mil doses, então nós estimamos mais ou menos esse número de doses. Nós recebemos em três lotes. Dia 23... já devem estar disponíveis, então, essas vacinas, primeiramente para esses grupos de risco. Se sobrarem doses, essas doses ficarão à disposição da população, ou seja, de quem precisar, de quem quiser tomar a vacina? Normalmente essas recomendações a gente recebe nos últimos dias da campanha, né? Mas o que nós sabemos neste ano é que o Ministério não pretende prorrogar, né? O dia final da campanha vai ser o dia 1º de junho, mas conforme o número de doses que estiver disponível nas unidades, ele vai dar alguma recomendação. Mas nós gostaríamos que não sobrassem doses, né, que a população-alvo ela procure as unidades, todas as unidades que já existem em sala de vacina vão estar vacinando, a US1, que é o Exinamps, a US4, que é o Centro Social Urbano, a US14, que é o bairro Marina, o SF1 na Promorar, SF2 na Carvalho, o SF3 na Noêmia, o SF4 no bairro Barcelos, ali no prédio da Liga, o SF5 na Tupinambá, né, e o 7 lá na Ponte Verde. Estas são as salas de vacina que nós temos fixas e essas são as unidades que a população deve procurar. Quero agradecer a Andréia, coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica aqui de Cachoeira do Sul, e já deixar uma convocação para a população de Cachoeira do Sul, viu, Darcy? Prevenir ainda é o melhor remédio. 23 de abril a 1º de junho acontece a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. E é bom salientar que o dia D, como é conhecido, o Dia da Mobilização Nacional, acontece no dia 12 de maio.
É isso aí, obrigada pelas informações, João Paulo. Agora, 12h19, hora de interação aqui no NT Sul. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da Cordilheira, no Piquiri. É o Márcio Pedroso e a Suzana. Muito bom esse almoço assistindo o NT Sul. Um abraço para vocês também. Obrigada pelo carinho da companhia, viu? Camilinha Thaís também está conosco, Josiane Moura, Carla Vrassi, Alex Kegler, Ondina Costa, Diácono Carlinhos, todo mundo aqui de Cachoeira do Sul, Pedro Eulálio, Lu Machado, Vlad Schirmer e Janaína Golk. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês. Mais de 60 túmulos foram violados no cemitério evangélico de Três Vendas, no interior de Cachoeira do Sul, no fim de semana. Criminosos levaram placas de bronze, cruzes, fotografias e danificaram diversas sepulturas. Essa é a última coisa que pode existir no Brasil, em Cachoeira do Sul, é a banditismo, barrandismo, li tudo as fotografias dos mortos que não tem nada a ver, que trabalharam a vida toda. Eu acho isso uma baixeza. A revolta da dona Nina, moradora de Três Vendas, resume um pouco do que aconteceu no cemitério evangélico da localidade. E a gente ficou bem triste, porque a gente, é difícil para fazer as coisas quando a gente consegue acontecer assim, né? Os prejuízos somam R$ 800. Segundo a Isamar e o marido, mais de 60 túmulos sofreram o mesmo ataque. Chegaram a tirar algumas coisas também, mas aí como não era bronze, ficou jogado. Aí deixaram, era material barato, deixaram. Só levaram o que era bronze. O material mais caro, não tem um material mais caro abaixo do bronze. Mas foi tudo. Ali naquele canto ali, ó, limparam o túmulo ali, que era só de bronze ali, levaram tudo. Não tem nada ali, tudo estragado. Como que o senhor avalia uma atitude como essa? Nem sei, nem tenho palavra para isso. Um banditismo desse. Você prevalecer com as pessoas mortas. Porque o dano para nós pagar é em dinheiro, mas aqui não tenho respeito nem pelos mortos. O presidente da Associação de Moradores de Três Vendas garante que não tem suspeitos e que tem certeza que a comunidade terá apoio da polícia o mais rápido possível para a investigação. Arrancaram, tiraram foto, deixaram no chão as paredes ali. Quando eles não conseguiram arrancar, eles arrancaram toda a parede fora e tiraram e deixaram atirado no chão, né? Então é lamentável isso aí, né? Eu calculo, a gente não tem ideia de quem, mas eu calculo que não pode ser gente de lá, né? Porque são tudo morador dali, não iam fazer isso para as outras pessoas que têm dificuldade para arrumar isso aí, né? O presidente acredita que o furto ocorreu no sábado. Por azar ou por sorte deles, choveu depois que eles estiveram lá, que nem rastro tem, né? Porque estava chovendo de noite, né? E choveu de madrugada. Os criminosos também levaram do cemitério a placa de fundação da Capela Evangélica. E teve túmulo que foi tirado, quantas coisas que tinha, outras só tiraram o crucifixo, outros tiraram só uma plaquinha pequenininha, mas foi muita coisa, muita coisa. O movimento de familiares foi intenso na segunda-feira. A indignação das pessoas podia ser observada. Os objetos comprados por eles, com tanto carinho, não estavam mais ali. Eu sinto tristeza, né? Porque a gente é os pais da gente, né? Que a gente tem respeito e acontecer isso aí é triste. A gente nunca pensou, né? Que fosse acontecer isso em cemitérios, né? Principalmente. Uma tristeza para a comunidade. Um absurdo, verdadeiramente. A Camilinha Thaís Rosa está comentando aqui no nosso Face, inclusive, sobre essa matéria. Estou apavorada. A que ponto chegam esses vândalos? Roubar um cemitério é uma situação de uma pessoa doente, sem caráter. Isso não pode ficar impune.
Obrigada pela sua opinião, Camilinha. Thaís Rosa. A vereadora Thelda Assis, do PT de Cachoeira do Sul, denunciou na sessão da Câmara de ontem que durante a semana passada faltou por 4 dias o abastecimento de água para a aldeia indígena localizada na BR-153. Já o engenheiro agrônomo da SMAP, responsável pelo serviço, nega que o fornecimento tenha sido interrompido. Eu recebi uma denúncia na outra semana, inclusive segunda-feira passada eu já havia falado, que já fazia 3 dias que eles estavam sem água. Aí na quinta-feira, inclusive eu liguei para o secretário, acho que não, desculpa, na quarta eu liguei para o secretário, e ele falou, não, a gente vai agilizar, vamos ver o que está acontecendo. E eu disse, inclusive, além da água, eles, como morreu o cacique deles, morreu agora, poucos dias atrás, ele recebia a verba do Bolsa Família, era ele que recebia. Então, como ele morreu, eles tinham que fazer um novo recadastramento. Então, o índio que me ligou disse, poxa, nós estamos sem água e sem dinheiro. E não temos nem perspectiva de quando que vai vir o dinheiro, porque demora, aí tem que recadastrar, e demora mais um tempo para vir essa verba. Aí eu falei com o secretário, não, vou enviar para... Tem um CRAS, que é o responsável, então eu vou encaminhar para lá. E aí daí encaminhar. Aí hoje pela manhã, eu liguei novamente, mandaram que eu ligasse para a SMAP, que a SMAP é a Secretaria Municipal, né, da Agricultura, que é responsável pela questão da água. E o rapaz que me atendeu disse sim que não tinha mandado ainda, que inclusive ele ia mandar só na quarta-feira. Foi dada alguma justificativa por parte da prefeitura para a falta do abastecimento de água para os índios? Eles têm um caminhão-pipa que leva a água e o caminhão estraga. Realmente isso acontece às vezes. Mas quando acontece a questão do caminhão, compram os tubos da água e levam. Isso aí era acostumado. Eu já trabalhei também nessa história ali e me responsabilizava por isso. Então, por isso que eu questionei, se acaba o caminhão, tem que encontrar uma outra forma. O problema é que as pessoas não podem ficar sem água. O engenheiro agrônomo João Ronaldo Passos de Oliveira é responsável pelo serviço de abastecimento na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e confirmou a quebra do caminhão do município, que faz a distribuição da água para mais de 100 pontos da cidade. Mas salientou que em nenhum momento a Secretaria deixou de fazer o fornecimento de água potável e que o trabalho segue normal, sendo feito com a ajuda de um caminhão cedido pelo Exército. Normalmente os abastecimentos nossos são feitos para a comunidade indígena, esse da BR-153, comunidade Goiabeiras, que eles chamam, de 10 em 10 dias. Eu tenho umas datas aqui, tá, que todos os meses foram abastecidos. Esse pessoal foi abastecido no dia 4 de janeiro, no dia 16 de janeiro, dia 27 de janeiro, 1º de fevereiro, 7 de fevereiro, 15 de fevereiro, 27 de fevereiro e nesse mês, no dia 5 de março, 12 de março e dia 26 de março. Portanto, quer dizer, hoje nós estamos no dia 3, não temos nem 10 dias aí, o pessoal está reclamando que falta água há 3 dias lá. Então, acho que não está havendo. Nós estamos tentando atender, são 10 mililitros cada abastecida dessa, pelo número de pessoas da comunidade indígena, isso aí daria suficientemente para mais de 10 dias. Você me dizia que, embora um problema no equipamento do caminhão ter acontecido nesse meio tempo, o abastecimento não foi interrompido em nenhuma data. Não, o abastecimento não foi interrompido até essa data, mesmo que nós estamos com o nosso caminhão-pipa em fase de conserto, né? Precisando de peças lá para o conserto, o Exército nos cedeu um caminhão-pipa deles, que porventura ontem sofreu um dano também lá, que nós estamos tentando recuperar para não deixar faltar. Queremos ainda, nos próximos dias, estar com pelo menos esse caminhão do quartel em condições de entrega. E a seguir, deputado estadual Zé Nunes estará conosco aqui. Ele comenta a caravana Lula pelo Brasil e rebate o argumento do governo do estado de que para pagar funcionalismo em dia é preciso vender ações do Banrisul. E você vai ver também o loteamento do Parque Primavera completa 1 ano, mas ainda não tem energia elétrica. Moradores do loteamento Parque Primavera no Alto do Amorim querem luz da RGE. Enquanto isso não acontece, convivem perigosamente com o improviso.
Já estamos de volta, 12:30 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edson Freitas Cruz, está na audiência. Obrigada pelo carinho da companhia. Também está conosco aqui Paulo Filho, dando um olá. Olá para você também, obrigada pelo carinho. Rosane Cassol está conosco também, obrigada. Nelson Gomes, de Guaíba, está dando um bom dia para a gente aqui. Obrigada para você também, obrigada pela companhia, viu? Desde outubro de 2016, quando a área do Parque Primavera foi invadida e posteriormente liberada pelo prefeito Sérgio Quinnati para ocupação em 26 lotes, a prefeitura já realizou e viabilizou algumas melhorias no local, inclusive rede de água da Corsã, mas até agora ainda não conseguiram energia elétrica. Logo que foi formalizada diante do Ministério Público a ocupação de 26 lotes da área em janeiro de 2017, o que era campo começou a ser transformado e ocupado. E mesmo que a cessão dos lotes fosse em caráter precário e não definitivo, o loteamento do Parque Primavera, no Alto do Amorim, se consolida. Ruas foram abertas, moradias começaram a ser construídas e rede de água foi instalada. Passado pouco mais de um ano, o que os moradores mais desejam e sentem falta mesmo é a instalação de energia elétrica. É a luz, né? Porque a gente tá aí numa situação aí que não tem como, né? A gente fica sem luz aí, né, tia? E tá difícil, né? Um gato aí arriscando a qualquer horário aí pegar fogo em tudo aí. Isso aí é difícil pra gente aí mesmo. A gente não está pedindo dinheiro, não está pedindo nada para a prefeitura, casa, nem nada. A gente só quer isso aí. O mais essencial para a gente é isso aí mesmo. É o pedido comum de todos. É, todo mundo quer, né? A gente quer botar o poste e quer pagar a luz, né? A gente não quer nada de graça, a gente quer a luz, quer pagar direitinho. Assim como a água, a gente botou a água e todo mundo está pagando direitinho. Eles podiam dar um jeitinho e botar a luz para nós, né? Qual é a dificuldade principal com... Agora vocês têm essa alternativa dessa luz improvisada, né? Mas mesmo assim não resolveu a situação. Não resolve, porque não dá para tomar banho e cai o cio e pega fogo. Tá? Quando tá chovendo é ruim por causa do guri. Ele tem problema de asma, tem que usar o nebulizador, não dá. Aí vai comer, apaga as luzes e tudo e fica no escuro, comer a lua com vela. Isso aí que é horrível. Descreve pra gente um pouquinho qual é a situação de vocês aqui no dia a dia, a rotina de vocês com a falta de luz. Às vezes falta, às vezes pega fogo no fio. Aí tem que sair correndo para desligar. É difícil a coisa. Aí quando chove, quem puder sair daqui e desligar tudo, né? Porque senão bota em risco a vida de todo mundo. Já queimou muito o aparelho? Na minha já queimou já. Queimou várias coisas já. Geladeira, tudo. E contar que não tem banheiro, né? Por causa que não dá para botar chuveiro. As minhas crianças tomam banho de mangueira, ou tem que mornar uma água para tomar banho. Né, a rotina é assim. Chegando no inverno agora fica mais difícil. Inverno, essa daqui já doente, já parou no hospital várias vezes. É isso daí. Nós estamos nos fundos de uma das residências aqui do loteamento Primavera. A rede elétrica é puro improviso, um perigoso improviso. Aqui, só para você ter uma ideia, nós estamos próximo ao banheiro que fica na rua. Em dias de chuva, para ir até o banheiro, o pessoal da casa tem que desviar caminho para não levar choque elétrico, já que a rede está aqui, ó, ao alcance da mão. Paulo, sem luz, sem previsão, sem perspectiva? Sem nada. Não tem. Nós estamos bem dizer atirados, que nem bicho aqui. Né? Sem luz, sem nada, só temos água só. A gente vê que a instalação provisória que vocês fizeram aqui é bastante precária, né? Bem provisória e é muito perigoso até pegar fogo nos fios até na instalação aí. Porque a gente não tem segurança nenhuma, né? Simplesmente o prefeito nos deixou aqui que nem bicho, largou nós. Não vieram mais para cá, nem para saber como é que a gente tá, se a gente tá precisando de alguma coisa ou não. Foi acordado com vocês lá na prefeitura, pelo menos é o argumento de que quando vocês vieram para cá, saberiam que estariam num assentamento provisório. Sim, um assentamento provisório, isso a gente sabe. Só que a gente já construiu, tem uns que fizeram o piso, botaram lajota, fiz banheiro de material, azulejei todo o meu banheiro. A gente quer o melhor para a família da gente, né? Já que a gente saiu da enchente já e vive nessa vida aí, né? E aí nós temos provisório aqui, nós sabemos que estamos arriscando no caso de desmanchar nossa casa, mas eu não vou desmanchar minha casa, eu não vou desmanchar, gastei um horror de dinheiro aqui. O poste que abastece o loteamento fica no início da rua. A casa das vizinhas, Tatiane e Maria Rosane, tem medidor e energia elétrica ligada pela RGE.
Isso porque os imóveis delas estão devidamente regularizados. A Tatiane diz que a luz não é tão barata assim, mas ela tenta economizar. Eu durmo com a luz ligada, agora eu acho que eu vou ter que comprar aquela lâmpada econômica de LED? É, porque eu durmo com ela a noite toda. 86 mil. 86? Por causa da renda baixa, se não fosse vinha mais. Imagina se não fosse. Ia ser mais, É. Como eu tenho a bolsa, aí vem a renda baixa. Mas, senão ia ser mais, né? Vocês pediram direto para a RGE? Aham. E eles ligaram? Eles ligaram? Aqui faz parte do loteamento, não? Não. Não? O secretário do Planejamento, Luciano Lara, acompanha a situação desde o início. Ele considera que o município está cumprindo sim o que tratou com as 26 famílias, mediante o Ministério Público, quando permitiu a ocupação do local, concedendo provisoriamente a posse precária dos terrenos. Segundo ele, a RGE se nega a instalar energia elétrica enquanto a parte legal do loteamento não estiver concluída com a matrícula definindo a área como de interesse social e destinando-a para habitação e não turismo, como está atualmente. Ele mostra o projeto urbanístico já pronto e afirma que a rede elétrica do loteamento também já tem planta que foi disponibilizada pela Seletro. Mesmo assim, admite que a tramitação do processo é burocrática, não é tão rápida e não depende somente do município. Vencida essa etapa, estas etapas, né, aí vai ser feito o protocolo junto à RGE para que providencie a ligação de luz aos moradores do Parque Primavera, que já faz mais de ano que estão lá sem ter energia elétrica individualizada. A informação que se tem, até por devido a várias ligações que foram feitas aqui do Executivo Municipal a mando do prefeito, a RGE não fará nada sem estar tudo devidamente legalizado e desmembrado. Existe um prazo, a partir de então, no momento que a RGE é comunicada, que entre o protocolo lá, existe um prazo para que a RGE comece a agir ou efetue o trabalho? Olha, eu posso até estar equivocado, mas acredito que não. Se não me engano, o prazo começa em 180 dias para eles fazerem a ligação de energia elétrica aos moradores do Parque Primavera. Que é um tempo demasiadamente longo, né? E eu também acho isso. Eu, particularmente, acho muito tempo de espera. Entretanto, são regras deles, né? E a gente não tem esta ingerência. O que a gente pode fazer é pedir. Mas, pela conversa que tive com os representantes da empresa, da RGE, tem vários outros protocolos datados anteriormente, então eles obedecem à ordem cronológica de entrada desses pedidos, né? Tendo em vista que eles abrangem uma grande região da nossa cidade. Não da nossa cidade, vários municípios do entorno de Cachoeira. Secretária, existe alguma maneira da Prefeitura antecipar esse trabalho, antecipar este projeto ou não? Olha, o que poderia ser feito, e até a RGE nos passou essa hipótese, seria da Prefeitura arcar com todos os gastos. Compra de transformador, instalação de postes, puxar a rede elétrica. A RGE nos disse que teria que ter a Prefeitura bancar tudo e depois entrar via protocolo para ser ressarcida. Mas eu gostaria de salientar que o custo dessa obra, embora pareça pequena, não baixa de 100, 150 mil reais. E o município, no momento, não tem essa condição de pegar e bancar com esses gastos para ser ressarcido a posterior. Boa tarde a você de casa. A gente continua a nossa série de entrevistas tratando sobre as finanças do estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira tivemos a presença aqui no NT Sul do chefe da Casa Civil, secretário Fábio Branco, falando justamente da dificuldade do governo do Rio Grande do Sul em conseguir pagar os salários dos servidores em dia. E o governo condiciona uma modificação nesse quadro justamente à venda das ações do Banrisul. Agora entra a Banrisul Cartões também, com a ideia de venda de ações, para que o governo efetivamente pudesse pagar em dia. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual do PT, Zé Nunes, ele que lidera a Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul, para avaliar justamente essa proposta que o governo do estado tem para tentar resolver essa situação. Deputado Zé, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, um prazer estar contigo. Perfeito. Como é que o senhor avalia essa proposta do governo do estado e esse condicionamento de venda de ações do Banrisul, que é uma tentativa que já vem sendo feita desde 2017, mas até agora ainda não surtiu efeitos? O governo do estado, desde o início do governo, a gente percebeu as intenções
de venda do patrimônio público e, em especial, a situação do Banrisul. A venda do Banrisul ela é um assunto antigo nesse governo. Nós, motivados por essa situação, criamos uma frente parlamentar para defender o Banrisul como banco público dos gaúchos e gaúchas, e o governo agora vem de novo com uma intensiva forte no sentido de várias frentes. Como não conseguiu, porque a ideia era avançar com a retirada da Constituição do Estado, da necessidade dos plebiscitos para a venda das empresas públicas, e experimentou isso com a CE, com a Sulgás e também com a CRM, não tendo sucesso nessa sua tentativa, o governo, no que diz respeito ao Banrisul, para atender ao que ele pretende na adesão desse projeto chamado Recuperação Fiscal, que não tem nada de recuperação fiscal, ele é um projeto de repactuação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul em termos e moldes muito ruins para o futuro do Estado, né? Ele tenta fazer uma privatização disfarçada do Banrisul, vender as ações do Banrisul e deixar o banco com apenas 26% do seu capital na mão do Estado é praticamente privatizar o banco, né? E a venda da Banrisul Cartões é sem dúvida nenhuma atingir, né, um setor dos mais lucrativos para o banco, que impactam profundamente o comércio do Estado do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas aqui em Cachoeira do Sul têm um cartão do Banrisul, né? É o único cartão de débito que não tem taxa, né? Dinamiza todo o comércio do Estado. A Banrisul Cartões ela é muito assediada pelo setor privado, né, que quer de fato colocar a mão nesse instrumento de lucro muito, muito importante aqui no Rio Grande do Sul. É preciso dizer, nós temos várias iniciativas, uma delas é uma ação judicial, de um protesto judicial com relação à venda das ações, porque entendemos que o impacto da venda das ações é um impacto que tira completamente o viés público do banco. Quando o legislador colocou na Constituição do Estado de que deveria haver um plebiscito, é porque as empresas públicas, elas têm, né, tem sobre elas o interesse público, elas têm um papel público para o Estado, estratégico. Bom, a venda das ações, no caso do Banrisul, o Estado vai abrir mão no mínimo de 2 cadeiras no processo decisório do banco, na tomada de decisão do banco, e o Estado vai ficar com apenas 26% do capital do banco. Esse banco vai ser gerido segundo o interesse privado. É isso que contém esta ação que ingressou a FETRAF, o Sindicato dos Bancários, e que nós vemos apoiando pela frente parlamentar. Então, o Estado vendeu o Banrisul, liquidar o Banrisul, para simplesmente pagar salário, porque é um governo que não conseguiu dar respostas e não buscou outro caminho, é um governo que se limitou unicamente a uma estratégia, vender o patrimônio público, a estratégia muito pobre no ponto de vista de perspectiva de futuro, do ponto de vista da eficiência gerencial do Estado, né? Foi uma iniciativa pobre do atual governo, que não produziu nenhuma outra alternativa a não ser vender o patrimônio público e pagar salário. Então usa eu digo, quase uma chantagem com os servidores, com a população. Bom, precisamos vender para pagar salário. Bom, se todo mundo raciocinasse assim, cada família na sua casa, na gestão financeira da família, ou em qualquer empresa, pensasse como o governo do Estado está pensando, nenhum se encaminharia para um destino diferente que não a falência. E é isso que está dado, né, na conjuntura atual, né, no modelo, na forma que vem sendo gerido o Estado pelo atual governo. Deputado, outro assunto importante, uma bandeira sua também, à frente da agricultura familiar, uma cadeia produtiva importante para a região central do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de indústria, e também metade sul por conta da produção, é a cadeia do fumo, do tabaco, não é? E ao passo que se tem uma preocupação muito grande do ponto de vista de saúde, também se tem uma preocupação do ponto de vista de produção, né? Do que essas famílias, que são, se não me engano, 75 mil famílias na metade sul do estado, produzindo o que fariam, né, sem o tabaco, fazendo paulatinamente uma redução na produção. Nesse ano de 2018 tem a COP8, né, um evento que acontece em Genebra, na Suíça, para discutir justamente ações
para priorizar a questão da saúde e também para que os estados, os países possam fiscalizar, regulamentar melhor a questão da produção. Como é que o senhor vê isso, entende as demandas da indústria e também da produção das famílias que produzem tabaco hoje aqui no estado? Bom, Daniel, posso te dizer que esse assunto, né, do tabaco eu domino bastante. Fui produtor de tabaco, né, sou engenheiro agrônomo, trabalhei numa empresa fumageira, conheci os dois lados, né, o lado do agricultor que produz com sacrifício e que faz a parte mais difícil dessa cadeia, e conheço também o lado da indústria, porque trabalhei numa indústria fumageira como engenheiro agrônomo. Participei da discussão da COP7 no ano passado e conheço, né, os preceitos do que está contido na Convenção Quadros, né, os países que são signatários dessa convenção, que é uma convenção de saúde, né, e também preciso dizer que sempre foi muito utilizado, né, com menos informação e com mais instituição do processo do medo, da extinção da atividade. Nós temos uma posição clara, nós respeitamos a Convenção Quadro, que é uma convenção da Organização Mundial de Saúde, não tem como não reconhecer e não respeitar, né? Querendo ou não, ela existe, o Brasil é signatário, foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional brasileiro. Bom, e essa discussão relacionada aos temas da Convenção Quadros e a possibilidade de restrição da produção, eu vejo que a Convenção Quadros ela muito mais está envolvida com o tema do consumo do tabaco, né, e muito menos com a questão da produção. Hoje tem um entendimento claro de que não dá para restringir a produção, tendo em vista que os países que produzem têm um histórico de produção do tabaco, né? Agora, a vontade da convenção e o seu objetivo principal é, de fato, diminuir o consumo de tabaco no mundo. E aí tem os diversos interesses. Nós temos os interesses das grandes indústrias transnacionais, né, que trabalham no mundo inteiro articulando o processo de comercialização. Eu acho que há um perigo que é uma outra faceta, quando a indústria coloca que o debate do aditivo de produtos no cigarro, né, tem indústria defendendo o cigarro eletrônico. Tem lugares do mundo, são muito poucos, na convenção, na última COP, né, na conferência das partes que aconteceu na Índia, a COP7, foi determinado a proibição de todos os países signatários da comercialização do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, sim, tiraria... Por que é o cigarro eletrônico? Ele é um cigarro que tem nicotina, né, e é um processo eletrônico, então não precisaria mais, a nicotina sintética, não precisaria mais ter produtores de fumo. Inclusive a indústria, ou pelo menos boa parte dela, defende esses novos formatos, né? Claro, porque a indústria faz o seguinte, ela se adapta, daqui a pouco ela não precisa mais de produtor. Ao mesmo tempo, aqui com todo o respeito que eu tenho à indústria, mas ao mesmo tempo, e aqui nós precisamos ser claros no nosso debate, a indústria tem os seus interesses, que muitas vezes não é o interesse do produtor. Né? Tem coisas que são comuns e tem outras que não. A indústria, ela acompanha os movimentos tecnológicos e tal, ela preservando o seu lucro, ela vai continuar existindo. Então, nós temos trabalhado no sentido do reforço do produtor na cadeia do fumo. Né? Esse excesso de aditivos, acho que esse é um debate que não diz respeito a nós. Nós produzimos fumo. O agricultor produz fumo. Né? E nós produzimos um fumo de boa qualidade. Esse produto, né, exportamos mais de 80% do fumo que produzimos. Esse produto é que nos diz respeito. Se tiver alguém querendo consumir, se tiver demanda por esse produto, nós temos século de tradição nessa produção. Bom, somos uma região altamente produtora, a maior região produtora concentrada do mundo. Nós temos que defender a possibilidade de permanecer fazendo essa atividade. Agora, não podemos ter uma posição contrária à Organização Mundial da Saúde, e também não dá para contestar os malefícios que o cigarro causa. Claro. São coisas diferentes. Então, eu acho que o diálogo e o respeito à Convenção Quadros e, ao mesmo tempo, o respeito a quem é produtor para que, enquanto tiver demanda desse produto, bom, os países que são signatários, muitos deles conseguiram diminuir o consumo. Né? Tem acontecido. O Brasil, por exemplo, é um exemplo. Aqui no Brasil, a diminuição do consumo do cigarro ela é muito significativa nas últimas 2 décadas. Agora, tem outros lugares do mundo não, que se amplia o consumo. Né? Então, a possibilidade de produzir uma coisa e a legitimidade que tem a OMS de
trabalhar no mundo uma política internacional para diminuir o consumo também tem a sua legitimidade. E no meio disso nós temos que trabalhar. Agora, ficar assustando e fazendo terrorismo com os agricultores, como se quisessem terminar, que vão proibir, não é bem assim, né? Claro. Eu participei de todas as discussões, conheço o assunto, né? E nós precisamos não trazer desinformação para apavorar muitas vezes, para defender interesse de sabe lá quem. Essa é a questão que está colocada e eu pretendo ir também na Suíça, na COP8, vou estar participando porque nós precisamos estar no meio do debate, no centro desse debate. Uma última pergunta para a gente fechar a nossa conversa, deputado. Caravana do ex-presidente Lula passou pelo Rio Grande do Sul na última semana, com muita repercussão, continuou por Santa Catarina, Paraná, e nessa semana tem o julgamento do pedido de habeas corpus, né, do ex-presidente Lula no STF. Como é que o senhor vê essa situação do ex-presidente e já uma avaliação também do que foi a caravana aqui pelo Estado? Eu acho que a caravana aqui no Estado, o que eu observei, né? Eu estive em Bagé, né? Cheguei lá em Bagé, eu observei uns 150 manifestantes contra o presidente Lula, devia ter uns 15 a 20 tratores lá, né? E, por outro lado, eu observei quase 10 mil pessoas do outro lado manifestando apoio ao presidente. Então, acho que foi, de uma certa forma, aconteceram atos de violência que são inadmissíveis, né? Atos que não combinam com a democracia, né? E, ao mesmo tempo, muito valorizado aqueles que foram contra, né? E foi dado mais nitidez para as manifestações contrárias, que não me pareceu assim um grupo reduzido, revestido de um conteúdo de ódio, né? De um certo autoritarismo muito forte, né? E, por outro lado, o presidente foi recebido por multidões em muitas cidades, né? Caso que aconteceu lá no Paraná, com tiros, isso é um absurdo, nós não podemos tolerar. E a questão da discussão que vai ter no Supremo, eu acho que tem uma questão muito sério. O Brasil tem uma justiça morosa, demorada, é uma justiça que não rende. Essa é uma questão. E nós temos os preceitos constitucionais. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte: frente a uma justiça que não rende, a gente vai lá no Supremo e faz o seguinte: não, a gente passa a prender pela metade do caminho. Os processos que estão transitando na metade do caminho, a gente não deixa chegar até o final ao transitado julgado, como diz a Constituição, por conta que nós somos demorados, que o judiciário demora muito. Bom, o que o país tem que fazer? Quem tem o poder de definir isso é o parlamento. Exato. A democracia, o parlamento tem que decidir. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reformular o sistema judiciário, nós precisamos reformular a tramitação dos processos e buscar um caminho que seja mais ágil. Agora, nós não podemos descumprir a Constituição e dizer assim, imagina alguém que foi condenado em segunda instância, isso é comum de acontecer. Poucos dias eu vi o exemplo de um pai que foi acusado e ele depois foi absolvido, os filhos, né? Ficou 10, 15 anos na cadeia. Imagina um cidadão com a justiça amorosa, é condenado em segunda instância, vai para a cadeia e dali 15 anos descobre, não, mas não era bem assim, ele é inocente. Aí como é que faz? Numa democracia, a questão da liberdade ela é fundamental. Nós não podemos agir dessa forma. É um atestado de terceiro-mundismo enorme, na minha visão, se nós fizermos isso. Eu acho que o Brasil tem que fazer o seguinte: nós temos que respeitar a Constituição e vou dizer, a minha perspectiva é que o Supremo vá votar dessa forma, que se respeite a Constituição, que se dê a defesa e que a pena seja aplicada após o transitado julgado, né? E que imediatamente então se instale um processo parlamentar para se buscar uma nova composição, um novo formato de rito processual, né, no Brasil, com os códigos que nós temos, se nós não temos estrutura do judiciário, os juízes estão trabalhando na velocidade que tem que trabalhar, né, estão trabalhando que nem outro trabalhador normal, não, como é que está isso? Nós temos que rever isso, esse negócio desse monte de férias, nós temos que rever, né? O judiciário hoje é um setor como qualquer outro do país, tem que trabalhar da mesma forma, claro, né, como qualquer trabalhador. Bom, e mesmo assim, se o problema não se resolve, bom, o nosso rito ele é muito demorado, bom, então vamos mexer, e aí é o parlamento que tem que fazer. Se o Supremo tem o objetivo de proteger a Constituição e fazer com que ela seja aplicada, tem que preservar o que está escrito lá. Essa é a minha opinião. Okay. E essa não é uma questão, vamos dizer assim, específica, porque é o caso do presidente Lula. Essa é uma questão... Todo e qualquer processo. Para o país, para a organização jurídica do país. Perfeito. Conversamos com o deputado estadual Zé Nunes, do PT aqui do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, Daniel. Valeu.
Darcy, volto com você no estúdio. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta terça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. Até amanhã, uma ótima tarde.